Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ao vivo. Eu sei que eu estou devendo, né, essas nossas lives, mas vamos lá, deixa o que passou, passou, vida que segue. Mas, tirando aí essa descontração, enquanto o Insta vai divulgando aí, falando que eu tô aqui ao vivo, bora lá, vamos dar uma introdução aqui à nossa live de hoje, que eu creio ser bem pertinente, principalmente se você já está atuando na área das sobrancelhas ou para você mesmo que ainda está fazendo o seu treinamento. Então, quero trazer aqui um assunto que muitas das vezes não é muito divulgado. Eu sei que nós, design de sobrancelhas, a gente ama, sabe, aquele de fazer. Eu quero fazer um mapeamento, eu quero fazer sobrancelha, eu quero fazer design. E a gente esquece de um ponto primordial na hora da venda, que é a comunicação. Então, hoje eu quero falar para você o que você não pode fazer quando você estiver com as suas clientes, o que você não deve falar, certo? Então, muito provavelmente, você vai ver que no decorrer da live, eu vou falar aqui, né, o erro que mais acontece, que faz com que você atenda uma cliente e ela não retorne. Sabe quando você faz assim, poxa, mas eu fiz tudo direitinho, eu executei muito bem o mapeamento, eu finalizei, eu entreguei até a mais naquele serviço. Muitas das vezes você fez até uma ação, né? Você presenteou com aplicação de tintura ou argiloterapia, enfim, você fez ali o seu melhor e ainda assim a sua cliente não retornou. Então, muito provavelmente você deve estar pecando, cometendo esse erro que eu vou falar para você aqui e também vou falar como que você vai fazer para contornar isso, tá bom? Para você que é nova aqui nesse Instagram, eu me chamo Natália, sou designer de sobrancelhas há 14 anos e aqui a minha missão é te ajudar a dominar o mapeamento de sobrancelhas. Você vai perceber que o mapeamento de sobrancelhas, sabe, é o coração, sabe aquele bebezinho do seu procedimento? Ai, Nath, mas eu vou fazer brow lamination. Qual é o coração? É o mapeamento. Ah, eu vou fazer só um design simples. Foca no mapeamento. Ah, mas eu vou fazer micro. Não é, sabe, eu vou fazer micro. Foca no mapeamento. Ah, mas ela quer uma rena, uma tintura. Foca no mapeamento. É isso que vai te colocar no mar. Então, bora lá. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, pega o bonde andando. Olha, um dos maiores erros, esse erro aqui, ó, se você comete o erro na comunicação com a sua cliente, por mais que você faça um excelente procedimento, dificilmente ela vai voltar. Porque há situações no nosso dia a dia que de primeira não vai dar para a gente consertar aquela sobrancelha. E aí, como que você contorna isso, essa situação? Na sua comunicação. Você precisa entender muito bem que a sua cliente, ela não entende a sua linguagem. Ela não fez o curso com você. Ela não entende o que você entende, ela não vê os vídeos que você entende. E acima de tudo, existe algo também que tramita nesses dois mundos, que é o seu e da sua cliente, que é gosto. Gosto pessoal. Você vai ver que muitas das vezes você vai fazer uma sobrancelha que a cliente ama e que você não colocaria em você. E tá tudo bem. A beleza, ela é muito relativa. E aí eu quero falar com você a respeito desse erro da comunicação, porque eu recebi uma mensagem de uma cliente minha. Eu moro aqui em Fortaleza, capital do Ceará, e essa cliente, ela se mudou para o Maranhão. E aí ela me mandou uma mensagem ontem e eu identifiquei esse erro na colega e eu quero divulgar para vocês, longe de mim de estar criticando a colega, não é esse o intuito aqui, mas eu achei interessante trazer para você que possa ser que você esteja passando por essa situação e não está entendendo o porquê que você está fazendo tudo certo, está executando do jeito que você aprendeu e ainda assim suas clientes não estejam retornando. Possa ser que você esteja cometendo o mesmo erro que essa colega cometeu com essa pessoa que era minha cliente. Primeiro eu vou ler a mensagem que a pessoa que era minha cliente enviou. Oi, Natália, boa tarde. Natália, quando você vir aqui pelo Maranhão, me avisa, viu? Pra gente marcar, pra você tirar a minha sobrancelha. Ai, meu Deus, ainda não achei uma design que eu gostei, viu?
Deus abençoe. E aí ela perguntou como eu tava. Você está bem? Aí depois ela me mandou uma foto. Ela me mandou uma foto da sobrancelha. E ela falou assim, ó, Natália, eu fui em uma hoje. Eu fui em uma design hoje. Eu já cheguei avisando que não era para afinar minha sobrancelha. Mas não ficou assim ajeitadinha igual você deixava. Parece que ainda tem muito fio. Ela também me deu, aí ela fala que ela deu um óleo para ela e eu acho, né, que é para estimular o crescimento. Enfim, e aí a gente continuou a conversa e pela foto eu identifiquei o que a colega fez. Bora lá, esse perfil de sobrancelha dessa minha cliente, ela chegou para mim com a sobrancelha falhada, logo nos primeiros atendimentos, e ela tem um perfil de sobrancelha que é aquele formato de vírgula, sabe? Que aqui é bem mais grossinho e aqui vai afinando. E nos últimos atendimentos a gente já tinha conseguido reconstruir a sobrancelha dela e a gente estava continuando fazendo só o design tradicional. Tudo bem. E aí quando ela me manda a foto que ela fez lá, a pessoa ela não afinou, ela não fez falha. Simplesmente a nossa colega ficou com medo. Por que eu sei disso? Ela ficou com medo de fazer um design mais definido, tá? E isso é super natural, principalmente quando é a primeira vez que a design de sobrancelhas ela atende uma cliente com as sobrancelhas nessas características. Porque essa sobrancelha em formato de vírgula, ela tá reconstruída, só que é nítido que ainda tem pelinho que dá para encher. Sabe quando ela fica já no formatozinho, só que umas partes estão mais pouquinhos, tipo você vê até mais clarinho, que não é mais claro, é porque ainda falta alguns fios preencher de quantidade. Tem o desenho, mas não tem umas partes que são mais cheinhas e outras menos. Pronto, isso acontece. E aí a colega ficou com receio de fazer esse design mais definido. E é aí que entra o erro, que é esse que você não pode cometer. A colega fez errado? Não, ela não fez errado. Pelo contrário, ela fez certíssimo. Na dúvida, faça um design mais conservador. Ou seja, muito provavelmente ela ficou com medo de dar uma cavada a mais, não perguntou para ela o gosto dela, se assustou com a abordagem da cliente. Lembra que eu li para você que ela falou assim, eu já fui chegando dizendo que não era para afinar a sobrancelha. Então ela colocou o pé no freio. E é isso que não pode acontecer no seu atendimento que está me ouvindo aqui. Primeiro, a autoridade dentro do estúdio é você. Tá? O gosto da cliente ele sempre vai estar em primeiro lugar, mas isso não pode impedir, amarrar a sua técnica, certo? Então bora lá, vamos destrinchar isso. Se a sua cliente ela chega para você e fala assim, ó, não quero que afine a minha sobrancelha, eu quero fazer o design, mas não vem com esse negócio de afinar não. Ok, ela já se posicionou. Só que para você fazer um design definido, você não precisa afinar aquela sobrancelha. Ai, Nath, mas aí eu fico na dúvida, porque é uma cliente que está com sobrancelha em reconstrução, ainda tem umas partes que ainda faltam para encher um pouco mais, o que eu faço? Você vai seguir o mapeamento. Se você segue toda a estrutura do seu mapeamento, não tem erro. Pela foto, eu não vou te mostrar a foto, porque não seria interessante identificar o trabalho de outra pessoa, não acho bacana. E possa ser que uma das duas, em algum momento nessa vida de meu Deus, me assiste, enfim. E aí o que acontece? Nitidamente, ela só deu aquela famosa limpadinha. Ela não fez mapeamento. E como que eu sei disso? Quando você domina o mapeamento, você consegue reconhecer uma sobrancelha onde foi aplicada de forma eficaz o mapeamento. Mesmo que fosse uma sobrancelha cheia de buraco, você consegue aplicar o design, deixar ali aquele desenho daquela sobrancelha como se fosse um esboço do que seria a sobrancelha preenchida. Bora lá. O que acontece? Quando você faz o mapeamento, seguindo toda a estrutura da sobrancelha ali, do que você está vendo, do que você está executando, quando você finaliza tudo, a cliente, ela consegue ver o desenho que a sobrancelha dela vai ficar quando estiver totalmente preenchida, porque ela vai ficar bem alinhada. Obviamente que não vai ficar
preenchida. Por que não? Porque requer um tempo para aquele pelinho preencher lá aquele buraquinho. Porém, ela vai ver que tá bem retinho. Imagina assim, ó, aqui, ó, tá bem retinho. Então, imagina que eu tenho uma falha. Só que esse fio aqui vai estar na mesma linha desse aqui, o buraco no meio. Só que ela vai conseguir visualizar como essa sobrancelha vai ficar futuramente. Porém, se a design de sobrancelhas ela não executa o mapeamento, não tem um alinhamento definido, retinho, simétrico, acontece isso que aconteceu com essa que era minha cliente e que também não é mais dela. Então, ela poderia muito bem, nesse momento, dizer o seguinte: tudo bem. E aí é que entra o que você vai fazer. Tudo bem, você não quer afinar, então eu vou fazer aqui o mapeamento, vou te dar o espelho. Olha, usa o espelho a seu favor. Eu sei que quando você vê a sua cliente, você quer porque quer tirar aqueles fios, você quer porque quer ir logo para cima, higienizar e fazer o mapeamento, mas respira, calma, avalia primeiro para você, depois pega esse espelho, entrega para sua cliente e você vai explicar para ela tudo que você vai fazer, entende? A nossa colega, ela não errou. Ela fez exatamente o que era para ter feito com relação a ser mais conservadora. Porque se, né, a design de sobrancelhas ela tem dúvida, realmente é melhor tirar menos do que tirar mais. Então, ótimo. Qual foi o maior erro que fez ela perder essa cliente? E por que eu sei disso? Porque a própria cliente me mandou a mensagem. É porque assim, eu não continuei lendo a mensagem, mas ela disse assim, na reunião, que ela vai ter uma reunião com as colegas delas e ela que já moram lá no Maranhão e ela vai, né, perguntar quem é que faz. Mas se a nossa colega tivesse sentado, respirado, conversado, olha, eu tirei aqui a sua sobrancelha, eu sei que você não quer afinar, então eu tirei o mínimo possível, mas se você quiser, a gente pode definir um pouquinho mais, né, fazer um novo mapeamento, se assim, né, ela já tivesse feito um, creio eu que ela não fez pela foto, né, que a cliente me enviou, ela não fez. Então, por isso, ela perdeu essa cliente. E será que não é isso que está acontecendo aí com você também? Às vezes você vai lá, executa o trabalho, dá o seu melhor, poxa vida, ela falou que não era para afinar, eu não afinei, ainda assim ela ainda não quer voltar, que coisa. Então, faltou comunicação. Entende? É isso que você não pode perder, o feeling da comunicação com a sua cliente. Porque muitas das vezes é difícil a gente adivinhar o que a cliente quer de fato. Porque ela fala uma coisa e o que ela fala não é tão claro, principalmente se você for um design de sobrancelhas que está começando agora. Ou então se você só teve a oportunidade de fazer design de sobrancelhas em sobrancelhas muito cheinhas, não pegou sobrancelha falhada, ou então você pega muitas clientes de primeira vez, então é aquela cliente que não conhece design, que não passou por muitas designs, então ela vai a primeira vez, então tudo que você fizer tá tudo bem. Só que o mercado, ele é muito aquecido com relação à concorrência. Então imagina, ela já teria a oportunidade de ter ganhado essa cliente no primeiro atendimento. Porque para você ganhar uma cliente, você só precisa de uma oportunidade, você não precisa de mais, tá? E aí, a gente também tem que ser muito, assim, eu vou ser muito transparente com você. Nath, só a comunicação vai fazer com que eu fidelize essa cliente? Não. Mas também se você não tiver uma boa comunicação, e quando eu falo boa comunicação não é ser fluente, falar muito bem português e falar difícil, não. Você ter uma boa comunicação é você de fato conseguir se comunicar com a sua cliente de uma forma que ela te entenda. Entenda a sua técnica, entenda a sua abordagem. Então, quando a cliente ela chega para mim, eu não perco a oportunidade de dizer para ela que eu sou especialista em sobrancelhas naturais. Então ela já sabe que ali naquela abordagem que eu faço na sobrancelha dela, ela vai ter a sobrancelha preservada. Eu sou o tipo de profissional que eu não tiro nenhum pelo se realmente não for necessário. Sabe aquelas sobrancelhas que fica só um fio aqui no final?
que às vezes fica até estranho, eu prefiro deixar um fio do que retirar e deixar essa sobrancelha curta. Eu sou essa profissional. E se você é dessas também, cola em mim que você vai alavancar aí os seus atendimentos. Então, sempre que você fizer uma abordagem, principalmente de primeira vez, isso você não pode perder nem quando você fidelizar a sua cliente, mas sempre de primeira vez, explica para a sua cliente. Então, nessa situação, cliente chegou, não quer afinar, é uma sobrancelha que você percebe que é mais desafiadora, então você vai fazer o seguinte, você vai sentar com ela, você vai dizer para ela o que você vai fazer. Olha, eu não vou tirar excessivamente, eu vou retirar aqui só o necessário. No final eu te dou o espelho e você vê se há necessidade ainda, se você quer retirar mais. E ali depois que você executar o seu mapeamento, explica para ela que você está fazendo o mapeamento, o que você está usando, se é cera, se é pinça, vai explicando todo o procedimento para ela. E depois vocês sentam e conversam. Pode ter certeza que se a nossa colega que atendeu essa pessoa que tivesse feito essa abordagem, por mais que o protocolo no final não tivesse saído 10 de 10, provavelmente essa cliente daria outra oportunidade. Mas o que foi que aconteceu? Ela colocou o pé no freio. E isso não pode acontecer. Você só tem uma oportunidade e você não pode dispensar essa. Quando eu converso com as designers de sobrancelhas, uma das maiores queixas é não dominar o mapeamento e a segunda é não ter clientes. Então, o mapeamento e comunicação de todas as vertentes são dois pilares que não pode faltar no seu estúdio para que você tenha sucesso no design de sobrancelhas. E aí vamos o lado oposto, mesmo que você seja um excelente profissional, você domine muito bem, será que realmente é o que a sua cliente quer? Será que não vale uma abordagem? Porque eu já peguei clientes que ela gosta assim, Nath, eu não quero uma sobrancelha tão definida, eu gosto dessa vibe mais bem natural, só os excessos mesmo. Então, tem esse outro lado também. Entende como a técnica não anda sem a comunicação? Então, se você está aqui me vendo e se você domina a técnica e a sua cliente não está voltando, você está pecando na comunicação. Como que você está vendendo o seu serviço? Porque nós somos vendedoras. E você precisa ser mais vendedora do que design. É isso que vai colocar dinheiro no seu bolso. É isso que vai trazer cliente. Mas você não pode ser uma boa vendedora e uma péssima designer na técnica. Não pode. Então, um não anda sem o outro. Então, quando você vende o seu serviço, o que é que acontece? Se eu chego para você, você é minha cliente, e eu vou avaliar a sua sobrancelha, eu vou dizer o que é que eu vou fazer, primeiro, eu avalio e te mostro o problema. Quando eu falo o que eu vou fazer, eu estou te dando a solução. Então, eu estou te oferecendo o meu produto, que no caso não é um produto, é um serviço. Entende? E depois que eu fiz essa comunicação, essa abordagem da venda, eu vou para a técnica. E a técnica também tem que ser excelente. Então, resumindo tudo isso que a gente falou aqui, não cometa esse erro. Não foque só na técnica, não foque também só na comunicação, mas tenha em mente o seguinte, poxa vida, eu dei o meu melhor para essa cliente. Será que não foi isso que aconteceu? Eu devo ter me expressado mal, eu devo ter entendido o gosto dela, o que ela queria, eu não entendi direito, eu entendi o contrário. Porque isso também conta na fidelização. E você imagina o quão assim chato que foi para essa cliente, porque para ela ter me mandado uma mensagem, só assim, falando, só desabafando, ela deve ter ficado muito chateada, entende? Fora que a nossa colega perdeu ainda de atender as amigas dela.
Lembra que ela falou, eu vou encontrar com as minhas amigas lá na reunião, eu vou perguntar para elas, né, tal, enfim. Então, entende? Já seria uma oportunidade dela ter fidelizado essa e ainda ter trazido outras mais. Porque as nossas clientes, elas são assim, elas são as nossas fãs de graça. De graça. Quando ela gosta do seu trabalho, ela gosta assim, sabe, o pacote completo, sabe, atendimento, comunicação, uma técnica afiada, ela não quer só para ela divulga. E é isso que está faltando muitas das vezes para você atrair mais clientes. É dominar o mapeamento, é não pecar na comunicação, é investir na sua comunicação de venda, na sua abordagem. E o que você faz no estúdio, você replica aqui na rede social. Muitas, né, eu vejo muitas designers falar assim, Nath, mas eu não consigo gravar, eu tenho vergonha de falar, eu não sei o que de falar, eu não gosto de tal, isso, aquilo, outro. Primeiro, você tem que levar a rede social como uma extensão do seu trabalho. Eu faço conteúdo para vocês aqui, profissionais, e vem muita cliente através desse conteúdo. Cliente mesmo, para fazer a sobrancelha dela, não aluna, cliente. Tem muita cliente. Não vem só alunas, né, para os treinamentos, vem cliente também. Porque eu replico o que eu faço no meu estúdio, né, porque a cliente que segue aqui nessa rede social, que é para profissional, ela tem a oportunidade de ver como é o meu posicionamento, como eu trabalho, como é a minha abordagem, como é a minha forma de trabalhar. Então, isso serve para você também. Se você faz isso no seu estúdio, você vai fazer na sua rede social também. Comunicação de vendas. Então, agora você já sabe que esse erro, se você insistir e não aplicar isso que a gente está conversando aqui, muito provavelmente você vai perder oportunidades como essa nossa colega perdeu também. Então imagina, hoje uma cliente não é só uma cliente, nunca é só uma cliente. Essa cliente, ela chama a mãe, ela chama a cunhada, ela chama a prima, ela chama não sei quem, enfim. Eu tenho muitas clientes, vocês não têm noção de clientes que eu atendo as mulheres da família. Então, por exemplo, teve a nutricionista, né, que ela fazia a minha... E aí a gente se conheceu e eu comecei a fazer a sobrancelha dela. Ela trouxe a mãe dela, ela trouxe a cunhada dela e ela trouxe a sogra dela. Uma pessoa, tá? Teve outra que eu atendi que ela colocou no grupo do condomínio. Ela colocou a minha rede social no grupo do condomínio. Então, entende que nunca é só uma cliente. Então, se você perde de conquistar uma cliente, uma oportunidade, você não perde só uma. Sempre pensa nisso. Poxa vida, eu vou atender essa cliente, então eu tenho obrigação de entregar o meu melhor, não só na técnica, mas na minha comunicação também. Tá certo? E aí, eu deixo aqui pra gente finalizar esse nosso ao vivo. Faz o seguinte, quando eu fechar aqui, ativa as notificações. Ativa as notificações, é um sininho que tem lá na biografia, sabe aquela fotinha da bolinha, você vai lá na bio, ativa as notificações que quando eu entrar no ao vivo, quando eu mandar a publicação, você vai receber em primeira mão. O Instagram, ele vai te entregar primeiro e aí você não vai perder nenhum conteúdo. Segunda coisa, digita aqui abaixo o nome marcação para você receber o link de uma aula totalmente gratuita de mapeamento, certo? Então eu vi pessoas aí comentando, né? Eu quero aprender. Então vai lá, comenta marcação e aí você vai receber o link da aula gratuita. O que você vai fazer? Você clica no link, espera alguns segundos a aula abrir. Tenha calma, tenha paciência. Que vai abrir a aula, você assiste do início ao fim. Teve pessoas que até me mandaram mensagem, mas eu não vi que era de marcação. Gente, tem que assistir a aula. Se não vê a aula, não vai ver. Se você passa 2 dias num treinamento e não aprende, entende? Então tem que assistir no mínimo a aula. A aula, se não me engano, é 1h30, coisa assim.
E eu preciso dar uma introdução nessa aula. Preciso fazer toda a abordagem. E aí você vai ver lá na aula que eu coloco a imagem e vou fazendo todo o mapeamento. Não vou só fazendo, eu vou explicando. É uma aula. Não é esse negócio, essas conversas fiadas que vocês veem aí. Ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo e não entrego o ouro. Não, vai lá, tenha calma, tenha paciência, tira um tempinho, pega papel e caneta, um copinho de água, vai logo no banheiro e aí você fica anotando tudo. Você vai ver, dá para visualizar perfeitamente a imagem, vai dar para visualizar perfeitamente a sobrancelha e presta atenção na explicação. Lembra quando a professora da gente dizia assim, o mais importante é a explicação? Assista a explicação, tá bem? Então, vamos encerrar por hoje e eu espero ter ajudado você. Qualquer dúvida, me chama no direct. Você pode acessar o link que está lá na minha biografia. Você vai ter acesso também a essa aula gratuita que está lá. E aí, você vai também conhecer os outros treinamentos, tá bom? Estude Nayeli Ferreira. Nai, se você não assistiu a aula gravada do link, tá? Quando eu publicar aqui, aí você vai comentar lá embaixo, as meninas dizendo aqui que eu quero, né, que... Ah, obrigada, amor. Já deu um feedback aqui, ó, ajudou sim, que ótimo, fico muito feliz. Então, você vai lá abaixo da publicação e você digita marcação, porque aí já vai no automático, o link já chega automático, tá? E aí, se não chegar, você fala, oi, não recebi e tal, comenta lá a marcação que chega no automático. Clica no link, espera alguns segundos que a aula abre e aí você assiste essa aula por completo, tá bom? Beijo, fiquem com Jesus. Eu te vejo no próximo ao vivo? Te vejo sim. Então, beijo, ativa as notificações. Tchau, tchau. Até lá.